Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que impactam o mercado financeiro no dia de hoje. Estamos dia 17 de setembro de 2021. Um dia de bastante volatilidade na quinta-feira, ontem, a semana inteira, ou as últimas semanas, se olharmos aí principalmente o índice Ibovespa, mas olhando então para ontem, dia 16, o terceiro dia de queda consecutiva no índice Ibovespa, que voltou aí à casa dos 113 mil pontos, aí, entregando aí um resultado negativo do índice ainda maior do que o fechamento do mês de agosto e dos meses anteriores, e com bastante volatilidade aí, puxado principalmente aí pelo minério de ferro, que caiu aí muito nas últimas semanas, e olhando aí os últimos dias aí foram mais de 25% aí de queda no preço da commodity, o que fez automaticamente aí com que ações da companhia Vale, que tem um peso gigantesco dentro do índice, também caíssem forte e puxassem o índice para baixo. Além disso, aí falas do presidente da Câmara, o Arthur Lira, no dia de ontem, aí, afirmando que as explicações dadas pelo presidente da Petrobras em relação aí à formação do preço dos combustíveis e às altas dos preços dos combustíveis de forma geral lá para a Câmara, para os parlamentares, não foram suficientes e ele deve ser chamado aí para conversar novamente. Isso também traz mais instabilidade e volta aí também a prejudicar o índice Ibovespa aí com as ações também de Petrobras, que chegaram em alguns momentos aí a cair forte aí no dia de ontem por conta dessas declarações também. Além disso, os precatórios, né, ou melhor, a solução para os precatórios terá que ser viabilizada aí via legislativo, né? As falas aí do próprio Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, principalmente aí olhando para aquela perspectiva que se imaginava inicialmente aí de uma atuação mais direta aí do STF, auxiliando ali com relação à PEC dos precatórios, utilizando a lei do teto de gastos, né, lá de 2016, o que traria aí também uma tranquilidade maior nessa aprovação, mas agora entram em novos desdobramentos ali para o legislativo e essa obrigatoriedade de eles terem essa definição o quanto antes. Inclusive falamos mais sobre isso aí nos próximos slides aqui do nosso Morning Call. Além disso, a postura aí do ministro da Saúde sobre a questão da vacinação no Brasil preocupou bastante aí em relação à desorganização no Brasil. Na semana aí tivemos falas de que tínhamos vacina sobrando, depois as falas de que tínhamos vacina faltando, e também aí a interrupção da vacinação aí de adolescentes sem comorbidades também gerou aí bastante discussão no dia de ontem e bastante incerteza no mercado. O Ministério da Economia no dia de ontem também aí mexeu, né, revisou os números aí para PIB e inflação olhando para o ano de 2021 e 2022, também gerando um certo desconforto para o mercado. E quando olhamos para fora, né, o exterior, lá nos Estados Unidos, como acontece toda quinta-feira, tivemos aí a divulgação aí do seguro-desemprego, né, tanto aí para novos pedidos de seguro-desemprego quanto aqueles que continuam, isso é um dado aí de toda quinta-feira lá nos Estados Unidos, vieram aí um pouco acima da expectativa os pedidos, mas também nada que fosse tão fora da realidade, mas acabaram prejudicando um pouco o exterior também. Além disso, aí temos no dia de hoje aí vencimento de opções de forma geral, né? Aqui e também nos Estados Unidos, o que também forçou aí a uma leve queda também nas bolsas no S&P 500 e na Dow Jones lá nos Estados Unidos.
isso tudo aí deixando o mercado mais instável aí do que já estava aí nos últimos dias. Olhando para a Ásia, o receio muito forte aí da intervenção do governo chinês em diversos setores, que a gente já fala sobre isso aí há bastante tempo, e principalmente aí desdobramentos em relação à notícia da Evergrande, né, que informou, a maior incorporadora chinesa aí, que informou que não tem recursos aí para honrar o pagamento de juros nas próximas semanas, na semana que vem. Isso também aí causando muito desconforto, e a gente volta a falar mais sobre isso. Na Europa, as bolsas aí fecharam em alta, mesmo com aspectos políticos e inflação no radar dos investidores, mas o grande ponto aí é a perspectiva de uma retomada econômica um pouco melhor na Europa aí, zona do euro como um todo, assim como nós já falamos há alguns dias aqui. Isso traz um pouco mais de tranquilidade aí para as bolsas europeias no dia de ontem, e também operam dessa forma no dia de hoje. Olhando um pouco aí para indicadores de forma geral, o índice Bovespa, então, ontem aí caiu mais de 1%, 1,10%, a 113.794 pontos. O dólar aí subiu 0,57, chegando na casa aí dos R$ 5,26. E olhando aí para as bolsas americanas, tivemos então uma alta em Nasdaq, a bolsa de tecnologia, 0,13% a 15.181 pontos. S&P 500 e Dow Jones caíram, S&P 500 caiu 0,15 a 4.473 pontos, e Dow Jones caiu um pouquinho mais, 0,18 a 34.751 pontos. Olhando aí para a Europa, o euro também teve uma leve alta de 0,24%, mas continua ali na casa dos R$ 6,20. Olhando aí para as bolsas, na Alemanha aí, o DAX subiu 0,23 a 15.651 pontos, o CAC na França subiu 0,59 a 6.622 pontos, e no Reino Unido a alta foi de 0,16 a 7.027 pontos. Olhando para a Ásia, como nós já trazemos aqui sempre no fechamento do nosso Morning Call, a China aí caiu 1,91, olhando aí para todo o cenário aí chinês no dia de ontem, a 14.258 pontos, e no Japão aí, que seguiu essa realidade aí das bolsas na China, também caiu pelo segundo dia consecutivo, então caiu 0,62% a 30.322 pontos, fechamento do dia de ontem, dia 16. Olhando para o cenário de cripto também, fechamento em queda aí das principais criptomoedas, o Bitcoin caindo 1,84% e o Ethereum caindo 1,01%. Quem subiu um pouquinho mais também no dia de ontem foi o Brent, né, olhando aí para o petróleo futuro, que subiu a 75,62 cents, e o WTI se manteve aí na casa dos 52,56 dólares o barril, né, olhando aí para negociações futuras. Hoje aí petróleo ele amanhece aí com uma leve queda, mas as altas acumuladas da semana aí passam de 4%, né, já chegando próximo de 5% em alguns momentos. Então essa retomada forte aí em relação a commodity, ao petróleo. Olhando aí para o índice do medo, né, o índice S&P 500 VIX, que mede a volatilidade aí do mercado de ações, o risco do mercado acionário, por conta de todas essas oscilações aí, ele teve nova alta de 2,81% a 18,69 pontos. Né? A semana foi de bastante volatilidade também nesse índice, né, que teve altas acentuadas, quedas no dia seguinte, voltam a altas, e isso obviamente aí preocupa um pouco mais os mercados e traz mais instabilidade. Olhando aí para metais futuro, nós tivemos aí o ouro fechando a negociação aí no dia de ontem a 1.754 dólares e 60 cents. Olhando aí para a perspectiva de setembro, alumínio futuro a 2.890 dólares e 50 cents, e o ferro refinado aí ficando na casa dos 119 dólares e 96 cents a negociação futura. Voltando então aí a toda essa perspectiva aí de queda no preço do minério de ferro, que desde a abertura nós frisamos aí que tem prejudicado aí bastante aí o índice Bovespa aí na semana, e ontem puxou ainda mais forte o indicador para baixo. Fechamento aí dos índices no dia de ontem, né?
As principais ações do Ibovespa em alta foi Cielo 3, que é Cielo, subindo 5,44% a R$ 2,52. HGTX3, né, Hering, subindo 4,44% a R$ 38,35, né, retomando aqui aquele ponto que a partir de segunda-feira, dia 20, as ações de HGTX3 não são mais negociadas por esse ticker, né? E passam aí então essas ações a serem negociadas lá junto com as ações do grupo Soma, né? O novo ticker então das ações aí de HGTX3 após a aquisição aí da companhia pelo grupo Soma. A SAI3 também subiu ontem 3,07%, o atacado a R$ 19,16. Minerva, que é BIF3, subindo ontem também 2,71% a R$ 9,86. BBSA3, Banco do Brasil, subindo 1,62% a R$ 29,47, foram as principais altas do índice no dia de ontem. Já as principais baixas aí ficaram por conta de CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, caindo 6,17% a R$ 31,28. SUSB3, né, Suzano Brasil, também com 5,74% aí de queda a R$ 54,78. O Zimin 5 caiu também 5,40%, fechando a cotação a R$ 14,70. Cash 3, que é Melius, né, ação aí que essa semana teve também presente aí entre as altas e baixas praticamente todos os dias, alguns momentos aí entre as principais quedas e vários dias entre as principais altas, talvez então num movimento de correção aí no dia de ontem, caiu 4,65% a R$ 7,37. E fechamos as 5 principais quedas aqui com Klabin 11, KLBN 11, que caiu 4,61% a R$ 23,97. Olhando aí para a agenda de indicadores aqui no Brasil, hoje novamente aí não temos uma agenda aí tão importante para ficar de olho em relação aos indicadores, mas olhando para o exterior, temos alguns dados aí que vale a pena ficar de olho. Um deles aí é a venda no varejo lá no Reino Unido, que caiu inesperadamente, trazendo obviamente um pouco mais de incerteza aí para as bolsas europeias e para a questão da retomada econômica. Discursos aí de membros do Banco Central alemão, também olhando aí para a política monetária, né, e para a perspectiva aí dos próximos passos aí com o aumento da inflação, né, índice de preços ao consumidor e também índice de preços ao produtor aí que subiram bastante aí também na Alemanha. Então o Banco Central olhando para essa perspectiva, vale a pena ficar de olho no discurso de membros do Banco Central alemão. O índice de preços ao consumidor na zona do euro, também aí vale a pena ficar de olho pela mesma perspectiva que falávamos anteriormente. E hoje temos também o índice de confiança do consumidor lá nos Estados Unidos, onde também vale a pena ficar de olho por conta desses desdobramentos em relação à retomada econômica e à confiança aí dos consumidores nesse sentido. Quando olhamos até para esse indicador aqui no Brasil, né, recentes pesquisas mostram aí que o brasileiro não está tão confiante aí com essa retomada, com os próximos passos, então isso também mexe bastante com os mercados de forma geral. Olhando aí um pouquinho para política, né, um dos temas que nós abordamos aqui diariamente, visto que eles têm tamanha importância aí para o país e influenciam direta e indiretamente aí, o mercado financeiro, principalmente aí após o retorno aí do recesso parlamentar, onde foram intensificadas algumas das ações e movimentos aí políticos que afetaram o mercado. Olhando aí para desdobramentos e alguns pontos que são interessantes ficar de olho, foi dado aí 30 dias, né? Na verdade, aí o Bruno Funchal, né, que faz parte ali do Tesouro, né? Ele disse aí que o governo teria aí cerca de 30 dias, né, os próximos 30 dias, para resolver a questão dos precatórios
para ser definida, né? Lembrando que os precatórios estão pesando muito aí na perspectiva do orçamento para 2022. Existe aquela perspectiva aí do governo com a PEC dos precatórios aí de fatiar, né? De parcelar aí em até 15 anos o pagamento desses precatórios. Perdão, em até 10 anos, né, o pagamento desses precatórios, e caso não seja resolvido aí nos próximos 30 dias, terá que ser refeito o orçamento para 2022, então coloca uma pressão também nesse sentido, vale a pena ficar de olho aí nos desdobramentos dessas ações. Inclusive no dia de ontem, a CCJ, né, Câmara de Constituição e Justiça da Câmara, aprovou, né, deu então o aval aí para discussão da PEC dos precatórios aí no plenário. Então isso deve ser votado no plenário da Câmara na próxima semana, mas existe aí toda a negociação que ainda pode acontecer. Depois isso de aprovado na Câmara tem que ser aprovado também ali no Senado, e aí posteriormente, se não houver nenhuma mudança nesse sentido, ir para a sanção do presidente. Esse é o caminho normal quando falamos aí em questões legais, né, dentro do país. A reforma administrativa, né, que juntamente com a reforma tributária tão esperada e estavam caminhando aí até, diria que bem adiantadas até antes das manifestações do dia 7 de setembro. Depois teve algumas dores de cabeça aí com a parada das votações e das sessões que discutiam essas reformas, mas foi retomada então essa discussão, e a reforma administrativa, que era para ser votada no dia de ontem, foi pedido aí para que ela fosse adiada para a próxima semana, porque tanto parlamentares da esquerda quanto da direita, né, não gostaram das mudanças feitas aí pelo Arthur Maia, que é o relator, e inclusive diziam que preferiam inicialmente o texto original e não a forma como foi apresentada. Arthur Maia então se comprometeu a olhar novamente aí para essa questão aí da reforma administrativa e trazer aí uma nova pauta, né, novas indicações em relação a esse projeto da reforma aí para a próxima semana ser apreciado aí e quem sabe ir à votação na Câmara também. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, compartilhou algumas informações com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de integrantes de organizações criminosas, né, que são acusados de alguns atos lá nas eleições de 2018. Essas informações foram compartilhadas, foram solicitadas, porque o TSE está investigando também alguns movimentos aí na eleição de 2018, onde o atual presidente Jair Bolsonaro foi eleito, e até mesmo aí com essa possibilidade aí de organização criminosa, e isso também pode trazer desdobramentos para âmbito político e automaticamente aí para o mercado financeiro, e também pode trazer mais atritos aí entre ministros do STF, entre o judiciário e o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma investigação já um pouco mais antiga, e esses dados aí repassados pelo ministro Alexandre de Moraes para o TSE incluem aí quebra de sigilo fiscal e telefônico aí de diversos aí desses integrantes aí que supostamente participariam dessa organização criminosa. E aumenta cada vez mais aí a pressão pela sabatina do André Mendonça, né? Já falamos sobre isso aí essa semana, e agora inclusive aí alguns senadores também têm aumentado essa pressão. Lembrando, né, o STF ele está com um ministro a menos, 11 ao invés dos 12 ministros ali do STF, principalmente porque o indicado pelo atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, André Mendonça, ainda não foi sabatinado pela CCJ, a Câmara de Constituição e Justiça ali do Senado, né? E precisa ter esse momento aí para essa aprovação e dar andamento. Essa semana aí já foi pressionado aí o próprio presidente Jair Bolsonaro por evangélicos que querem realmente aí o André Mendonça como ministro do STF, e agora alguns senadores também começam aí a cobrar que a Câmara de Constituição e Justiça do Senado aí agilize esse processo aí em relação ao André Mendonça. E olhando aí para a CPI da Covid, que nós aí já falamos bastante sobre ela aí nos últimos dias, e os desdobramentos, né? Se imagina que na próxima semana seja encerrado aí o relatório, inclusive Renan Calheiros aí, que é o relator inicialmente
deve acatar o manifesto aí do jurista Miguel Reale Júnior, né, onde ele coloca ali alguns crimes cometidos aí pelo presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo durante aí a pandemia da Covid-19, mas olhando aí para a perspectiva aí da CPI, que ontem deveria ter ouvido aí o executivo da Present Senior, né, a empresa ali que é acusada aí de atuar juntamente com o governo federal aí para distribuição e validação lá do kit Covid, né, para tratamento precoce, e ele disse que não conseguiria ir porque foi avisado muito tarde, então seus advogados não conseguiram aí preparar, ele não tinha tempo de se deslocar para ser ouvido aí no dia de ontem, aí devido ao pouco tempo antes da convocação. A própria CPI, membros da CPI já cogitavam aí uma condução coercitiva, né, levando obrigatoriamente ele ao depoimento, mas a princípio ele deve ir depor então sem necessidade de condução coercitiva na próxima semana. Aguardamos então cenas dos próximos capítulos, mas vale a pena ficar de olho devido aos desdobramentos que podemos ter para o mercado financeiro. Olhando um pouquinho aí para a economia, o presidente Jair Bolsonaro assinou aí no dia de ontem, também dia 16, o texto aí que aumenta o IOF, né, até o final do ano, tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e esse objetivo aí é justamente para cobrir... Desculpa, ao vivo é assim mesmo, né? Mudou o clima, fiquei atacado da rinite. O aumento então do IOF para pessoas físicas e jurídicas, e esse aumento aí ele visa aí cobrir o novo Bolsa Família, né? O Renda Brasil aí, que é o projeto aí que prevê mais valores aí para pessoas que recebem atualmente o Bolsa Família, e uma expectativa também de atender mais famílias com o novo projeto, e esse é o intuito então desse aumento do IOF aprovado até o final do ano. Olhando também aí para outros aspectos econômicos, os mercados de forma geral estão aí preocupados, né, principalmente Wall Street e outros mercados aí ansiosos aí com a reunião do FOMC nos Estados Unidos na próxima semana, que obviamente pode trazer também novidades em relação à redução de estímulos, né? E também em relação à própria possibilidade de taxa de juros, por mais que já tenham tido algumas falas do presidente do Federal Reserve, lá, o Jerome Powell, sempre há uma expectativa em relação às reuniões aí, né, que é basicamente o FOMC, é o Copom lá dos Estados Unidos, então reúne aí membros do Banco Central norte-americano. E outro aspecto que tem preocupado, e já falávamos lá na abertura do nosso Morning Call, é a crise aí na maior incorporadora, ou melhor, na segunda maior incorporadora lá da China, a Evergrande, que tem aí causado alguns arrepios no mercado, visto que ela tem aí cerca de 300 bilhões em passivos, né, em dívidas de forma geral, e ela tem essas dívidas, elas são normalmente de longo prazo, mas ela tem a necessidade aí, ela tem pagamento de juros aí ainda no ano de 2021, que são aí em prazo mais curto, né? E ela informou que pode não ter recursos, ou que não tem recursos em caixa aí para honrar todos os compromissos, principalmente aí compromissos que vencem na próxima semana. E isso acaba aí gerando um problema maior, que é aquela cascata, né, de problemas, né? Derrubou a primeira pecinha do dominó, ela vai derrubando as demais. Existem aí outras empresas aí que compraram, né? Outras casas que compraram, que venderam, investidores aí que aplicaram até mesmo em títulos aí de dívida dessa empresa, dessa incorporadora, e automaticamente podem ser prejudicadas, né, trazendo aí um tombo grande para o mercado financeiro e desdobramentos aí bem grande, não somente para a Ásia, mas para o mundo inteiro. Inclusive aí a Moody e outras empresas de rating aí reduziram aí
a nota de crédito da Evergrande, que era CCC+, para CC, então caindo bastante nesse sentido e automaticamente aí gerando bastante desconforto aí para as bolsas de forma geral, aguardando aí o que pode acontecer na próxima semana em relação aí ao caso da Evergrande, a segunda maior incorporadora da China. Olhando aí para perspectivas econômicas e principalmente aí para o Boletim Focus, que traz a visão dos especialistas das instituições financeiras aí para o ano e para os anos seguintes aí no Brasil, o relatório que é divulgado toda segunda-feira, ele tem um processo de mudança que já inicia aí na próxima segunda, então vale a pena ficar de olho, aonde passa a ser incluído aí no relatório, no Boletim Focus, a projeção de alguns componentes da inflação e também aí de alguns componentes aí que fazem parte do PIB, então um detalhamento um pouquinho maior e a perspectiva em relação a eles começa a ser incluído aí no Boletim Focus a partir da próxima segunda-feira, isso também aí trazendo maior transparência para o brasileiro de forma geral, essa expectativa, né? E também aí por conta de tudo que tem acontecido, principalmente olhando aí para toda essa alta de inflação, acaba sendo muito importante olhar aí a projeção dos componentes específicos aí da inflação por parte desses especialistas. Falando em inflação, política monetária e automaticamente aí temos que falar também da reunião do Copom na próxima semana. Existia lá desde a reunião lá do dia 4 de agosto da última reunião do Copom com um aumento de 1 ponto percentual e perspectiva do mesmo aumento aí para essa reunião do dia 21 e dia 23 na próxima semana. Acabou sendo mudada essa perspectiva pelo mercado, inicialmente achando que o Banco Central iria ser um pouco mais audacioso, mais arrojado aí nesse aumento de taxas para conter a inflação, que veio novamente aí acima do esperado, mas após aí as falas do presidente do Banco Central, Campos Neto, aí de que não seria alterado o plano de voo, né, conforme próprias palavras aí do presidente Campos Neto, a expectativa atual do mercado aí é quase um consenso aí de que o aumento deve ser de 1 ponto percentual na Selic. Então aguardamos, né? Mas existe toda essa expectativa também, então para a próxima semana vale a pena ficar de olho. E o Ministério da Economia, assim como nós já falávamos lá na abertura, ontem aí revisou as suas projeções para 2021 e 2022. Olhando para 2021, ele manteve aí, o Ministério aí manteve a perspectiva aí de crescimento do PIB em 5,3%, mas alterou aí a perspectiva aí para a inflação, para o IPCA, em 7,9%, quase em linha do que aquilo que foi divulgado pelo Boletim Focus na segunda-feira dessa semana, né, que é uma perspectiva aí de 8% de IPCA nesse ano no acumulado em 2021. Tudo isso então vale a pena ficar de olho e deve movimentar o mercado aí hoje e nos próximos dias. Olhando um pouquinho aí para o setor corporativo, o Grupo Pão de Açúcar, né, começou a comercializar os seus serviços de logística para terceiros, né, lembrando não só o Pão de Açúcar, outras empresas, né, investindo bastante na questão de logística para facilitar aí a questão do e-commerce e ter um diferencial de entrega. E o Grupo Pão de Açúcar aí também então movimentando o mercado nesse sentido, aonde ele também vai entregar aí alguns produtos de terceiros, aproveitando toda essa questão logística e diferenciais competitivos. Empresas aí têm reduzido o interesse, principalmente empresas estrangeiras, né? Tem diminuído o interesse aí em leilões de infraestrutura aqui no Brasil, que estão previstos aí para os próximos meses, inclusive aí para o ano seguinte, principalmente aí por conta da instabilidade política. Isso acaba automaticamente mexendo aí tanto com o mercado corporativo quanto com a economia e o mercado financeiro brasileiro, né? Essa crise política aí, ela não só afeta nesse ponto, como também a realidade das montadoras aqui no Brasil, aonde aí os executivos das montadoras aí já revelaram que existe uma certa cautela das principais montadoras
em novos investimentos aqui no Brasil, pelo menos nesse momento aí, por conta da instabilidade política também. Lembrando aí, nós tivemos a Ford, né, saindo aí do Brasil, outras empresas também deixando de produzir seus veículos aqui no país, e isso aí pode aí ter novos desdobramentos nesse cenário corporativo, então vale a pena ficar de olho nesse sentido. Falando em Vale, né, e não no Vale a Pena, mas a Vale, companhia Vale, ela anunciou aí o pagamento de dividendos e a distribuição de dividendos aí por conta do resultado aí expressivo que teve aí no ano passado e nesse ano, né? Principalmente aí por conta da alta aí do minério de ferro durante boa parte aí do período, ela vai distribuir aí o equivalente a 8,10 reais, né, por ação em dividendos, né? Então, se você tem ações da Vale, em breve pinga um dinheirinho aí na conta e isso movimenta o mercado também. E a MSC fez aí uma oferta para aquisição da Login, né? Inclusive fazendo com que as ações da Login aí disparassem em cerca de 30%, né? Valorizassem cerca de 37% aproximadamente. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, né? Mas certamente aí essa possibilidade aí pode movimentar o mercado também. A Login informou aí que irá avaliar a proposta da MSC. Olhando aí um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h22 da manhã. Boa, Flávio. Obrigado aí, Flávio, pessoal aí que manda mensagem aí no chat também. Olhando então para essa abertura e fechamento de mercado, nós já temos as bolsas asiáticas fechadas. A China, por conta aí de toda essa movimentação, teve alguns dias de queda. Entretanto, aí, o fechamento de hoje, aí, às 5h30 da manhã, foi uma alta de 0,71%, mesmo com todos esses receios aí que falávamos em relação à Evergrande e também em relação à interferência aí do governo chinês em diversos setores. A alta foi de 0,71 a 14.359 pontos. Ainda olhando aí para essa perspectiva de Ásia, a Nikkei no Japão também aí fechando em alta, né? Após as duas quedas consecutivas, a alta aí foi de 0,58 e fechou a 30.500 pontos. Então, a Nikkei no Japão, após a queda de ontem e de anteontem. Então, vale a pena aí acompanhar também esses movimentos. E os demais mercados também atuando em cenários distintos no dia de hoje, semelhante ao que acontecia ontem. Na Europa aí temos uma leve alta, com os investidores confiantes aí na retomada econômica, na reunião, principalmente aí nas reuniões aí dos bancos centrais europeus e nas definições aí do Fed na próxima semana. E por outro lado, os Estados Unidos preocupados então aí com o que pode acontecer com a Evergrande, como falamos anteriormente, mas também aí com a expectativa muito alta em relação aí às definições aí do FOMC, do Fed, na próxima semana, juntamente aí com o vencimento das opções aí no dia de hoje que movimenta o mercado. Números de forma geral, o DAX sobe 0,20 nesse momento, o CAC na França sobe 0,63 e no Reino Unido a alta é de 0,15 nesse momento. Pré-market dos Estados Unidos todo negativo nesse momento, Dow Jones aí caindo 0,40, S&P 500 caindo 0,35 e Nasdaq caindo um pouco menos, caindo 0,20, mas óbvio o mercado é soberano, né? Muita coisa pode acontecer, principalmente aí com base nesses indicadores. Índice Ibovespa aí, a tendência é que siga as bolsas norte-americanas novamente. E óbvio, o cenário interno pode fazer com que a bolsa descole do cenário internacional ou potencialize resultados, né? Seja positiva ou negativamente. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com outros colegas, pessoas que gostam do mercado financeiro. Bons negócios, bom final de semana e segunda-feira a partir das 5h50 nós estamos aqui novamente aí para falar sobre tudo o que aconteceu no dia de hoje no mercado como um todo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.